Será sempre mulher, mesmo aquela que ama e acredita que ama, e se deita na cama acendendo a sua chama com outra da mesma chama. Será sempre mulher, mesmo que teu sublime corpo se aqueça em outro corpo, em carícias tão plenas, suplicando conforto. Trará sempre contigo a semente que gera, que te torna mulher, torna a coisa tão bela. Será sempre mulher em seus sublimes seios, que são fontes de vida, a quem suga estes veios. É teu filho, ó mulher, que te pede para vir, quer apenas viver, para você quer sorrir e chamar-te mamãe, em teu colo deitar, trazendo nos olhos o brilho, simplesmente por tanto te amar. Bendito seja o nome desse Deus chamado Jesus Cristo. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões vergonhosas. Até suas mulheres mudaram as suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. Semelhantemente também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres. Inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmos a penalidade merecida pelo seu erro. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 26. Chegará o tempo em que, com certeza, simplesmente o fato de ler esse texto poderá levar para a cadeia. Nós temos vivido tempos tão terríveis. Eu sempre afirmo que o cristianismo não adere ao homossexualismo, porque ele preconiza um relacionamento heterossexual profícuo e fecundo. Também tenho comigo a velha máxima que ser homossexual é uma escolha sua. Discordar é um direito meu, mas respeitar uns aos outros é um dever de todos nós. O meu propósito jamais foi o de execrar discriminatoriamente aqueles que se submetem a esse tipo de comportamento. E nem tampouco estou fazendo qualquer tipo de parâmetro sobre o homossexualismo em relação a outras práticas. Quando se trata de homossexualismo, de forma alguma eu desejo fomentar algo que se tenha alardeado, fazendo com que os extremos se evidenciem de forma contumaz. Infelizmente, de forma intencional ou não, ativistas, tanto de um lado como de outro, têm fomentado essa questão, criando conflitos em que eu diria tratar-se de um estúpido maniqueísmo. Eu sei que estou parecendo generalizar, estou parecendo, ou melhor dizendo, eu sei que pareço estar generalizando. Mas quando vimos apologistas de ambos os lados extrapolarem em seus antagonismos,
sempre fomentando um terrível ódio. Na verdade, o propósito meu não é o de polemizar, mas sempre foi o de enfatizar que Deus ama a todos sem acepção de pessoa. Só que para isso é necessário que o permita transformar essas vidas e então para que ele possa habitar em corações. A grande realidade é que o cristianismo jamais admitiu a homofobia. Ele vê em cada ser humano a possibilidade de formar o caráter de Cristo. Por isso ele busca preconizar a excelência da essência de seus ensinamentos a todos que verdadeiramente desejam uma emancipação. Bem-aventurado é aquele que respalda na eficácia da doutrina cristã e o fazem sem subterfúgios, com isso permitindo uma circunspecção a fim de valorizar subjetivamente a sua filosofia de vida. Mas infelizmente muitos partem para os extremos e deturpam a verdadeira proposta do cristianismo. Existem os que fazem apologia ao homossexualismo, tentam de forma unilateral dirimir a liberdade de expressão que a democracia sempre nos deu. Porém, na contramão dos fatos, vejo tantos religiosos homofóbicos que execram, humilham, desrespeitam, segregam, enfim. Eu sei que parece um paradoxo. Na verdade, é um paradoxo. Tanto dos ativistas que fazem apologia ao homossexualismo, como aqueles religiosos homofóbicos que ironicamente acabam tendo algo em comum em meio a tanta disparidade, em meio a tanto antagonismo. Porque na verdade ambos são obstinados, são subjetivistas dos seus próprios ideais e não dão margens para que se contestem os seus deturpados princípios. Na verdade, o cristianismo rechaça ambos, pois Deus sempre rejeitou o soberbo e sempre olhou com olhos de pai para os humildes, sejam eles quem forem, indiferente do que fazem. Na verdade, Deus quer transformar vidas. É pena que tantos ativistas homossexuais, assim como também os ativistas homofóbicos, não abrem mão dos seus preconceitos para que a graça desse mesmo Deus maravilhoso os alcance e eles possam viver uma vida cheia de plenitude. O que eu posso dizer é que eu respeito um homossexual tanto como respeito ao meu irmão. Só que ainda que eu ame, não significa que eu tenho que concordar com suas ideias, o que não difere em relação ao meu próprio irmão. Porém, nunca permito que nossas divergências interfiram em nossos convívios. A grande realidade. Por isso é que, de certa forma, eu li esse texto de Romanos que Paulo escreveu. Porque, com certeza, existe uma forçação de barra e tentam, de qualquer forma, anular, com perdão da redundância, dirimir os conceitos basilares do cristianismo das Sagradas Escrituras. Como também na contramão dos fatos existem aqueles que polarizam questões, segregam, volto a repetir, humilham, rechaçam, execram aqueles que praticam o homossexualismo. E o propósito do cristianismo sempre foi o de levar a mensagem, seja este homem quem for, porque na verdade o propósito de Deus acima de qualquer coisa é encontrar em cada coração um coração arrependido, que reconheça os seus erros. Eu poderia citar tantos outros textos, tais como o próprio Paulo deixou escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 9 ao 10, que fala sobre os homossexuais, sobre os sodomitas, mas também fala sobre os adúlteros, sobre os ladrões e tantas outras disparidades. Todo aquele que não coaduna com os princípios basilares das Sagradas Escrituras precisa de rever os seus conceitos, desde aquele que pratica o homossexualismo, aquele que pratica um adultério, que trai a sua própria esposa, ou que espanca a sua esposa, ou aquele que se embebeda, ou aquele que fornica,
que vivem uma vida na prostituição. As Sagradas Escrituras, elas estão acima de tudo. E eu salvaguardo a sua excelência, a sua inerrância, a sua plenitude. E bem-aventurado aquele que reconhece os seus erros e coloca seu coração acima de tudo, um sentimento coloca no seu coração acima de tudo, um propósito sincero de resistência, de reconhecer o seu erro, buscando a libertação, não apenas dos seus próprios pecados, mas dessa natureza tão famigerada, tão decrépita, seja de um homossexual ou não. Porque, na verdade, sem Deus nós somos apenas criaturas que seguem mortas, sem vida, distante da luz, distante da cruz.